Imagine ser chamado por Deus para um teste de fé extremo, algo que desafiaria todos os seus limites. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Depois de anos esperando pelo cumprimento da promessa de um filho, Deus faz uma exigência aparentemente impossível: sacrificar o próprio Isaque, os herdeiros da promessa. O que Abraão faria diante dessa ordem divina? Essa história desafia nossa compreensão sobre fé e obediência, revelando o profundo relacionamento entre Deus e o homem. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Embora sua esposa Sara fosse estéril e ambas avançadas em idade, Deus reafirmou sua promessa. Após décadas de esperança, o milagre aconteceu e Isaque nasceu. Esse filho era mais do que uma simples vitória. Ele era a chave para o cumprimento do plano de Deus para toda a humanidade. Abraão viu em Isaque o futuro, a promessa de que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas. Um dia, Deus chamou Abraão e deu uma ordem que parecia contradizer a promessa feita. Ele pediu que Abraão levasse Isaque ao Monte Moriá e o oferecesse como sacrifício. Essa ordem deve ter abalado profundamente o coração de Abraão. Como poderia Deus pedir tal coisa? No entanto, sem questionar, Abraão escolheu e obedeceu. A confiança de Abraão em Deus foi prevista a ser provada de maneira extrema, e seu acontecimento seria um exemplo de fé inabalável. Abraão, acompanhado de 2 servos e de Isaque, iniciou uma dolorosa jornada rumo ao Monte Moriá. Durante o trajeto, o silêncio entre pai e filho foi carregado de emoção. Isaque, inocente, não sabia o que estava por vir. Abraão, por outro lado, lutava internamente com o peso da tarefa, mas chegou firme, acreditando que Deus proveria de alguma forma. A caminhada de 3 dias simboliza a determinação e a aprovação de Abraão, mesmo diante do desconhecido. Ao se aproximar do local do sacrifício, Isaque fez uma pergunta que partiu o coração de Abraão: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu com fé: Deus proverá. Essa resposta reflete a profunda confiança de Abraão nas exceções divinas. Mesmo sem entender o plano completo de Deus, ele sabia que o Senhor tinha um propósito maior. A fé de Abraão foi sua tristeza nesse momento de dúvida e desespero, acreditando que Deus proveria um meio de fuga. Chegando ao Monte Moriá, Abraão construiu o altar com suas próprias mãos e arrumou a lenha para o sacrifício. Ele então amarrou Isaque, seu filho amado, e o colocou sobre o altar. Este momento é carregado de tensão, pois Abraão está prestes a perder aquilo que mais valoriza. No entanto, ele levanta o cutelo para sacrificar o filho, demonstrando que a sua obediência a Deus estava acima de qualquer coisa, inclusive dos seus próprios sentimentos e medos. Quando Abraão estava sacrificando o sacrificador Isaque, um anjo do Senhor o chamou do céu, ordenando que não fez mal ao menino. Deus viu o coração de Abraão e seguiu sua total devoção e obediência. Esse momento de intervenção divina não apenas salvou a vida de Isaque, mas também reafirmou a fidelidade de Deus. Abraão passou no teste mais difícil de sua vida, provando que sua fé era inabalável, mesmo diante do sacrifício mais doloroso. Após a intervenção do anjo, Abraão avistou um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus proveu o animal para o sacrifício, poupando Isaque. Abraão, aliviado e cheio de gratidão, ofereceu o cordeiro em lugar de seu filho. Este ato simboliza a provisão de Deus nos momentos mais difíceis e aponta para o sacrifício futuro de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria oferecido no lugar de toda a humanidade. Deus sempre prove, mesmo nas situações mais impossíveis. Após o sacrifício, Deus reafirmou sua promessa a Abraão. Ele jurou por si mesmo que multiplicaria os descendentes de Abraão e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele.
Esse momento marcou o compromisso de Deus com Abraão e seu futuro, garantindo que sua linhagem seria eterna e abençoada. A fé e a aprovação de Abraão, demonstradas no sacrifício de Isaque, serviram como base para a aliança que Deus continuaria a cumprir ao longo das gerações. Isaque não era apenas um filho amado, mas uma peça central no cumprimento da promessa de Deus. Sua vida preservada após o teste reforçou a certeza de que Deus tinha um plano especial para ele e seus descendentes. Isaque simbolizava a continuidade da aliança e a concretização da promessa divina de que Abraão seria pai de uma grande nação. O que parecia ser o fim da promessa se transformou em uma reafirmação poderosa da fidelidade de Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé, por causa de sua confiança inabalável em Deus, mesmo quando tudo parecia contrário à lógica humana. O sacrifício de Isaque é o exemplo mais poderoso de fé, onde Abraão estava disposto a entregar tudo a Deus. Sua vida de obediência é um modelo para todos aqueles que buscam seguir a Deus com fé genuína, mesmo sem entender completamente seus planos. Abraão demonstrou que a verdadeira fé exige sacrifícios e total dependência de Deus. O sacrifício de Isaque é um prenúncio do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como Abraão esteve disposto a entregar seu único filho, Deus Pai entregou seu Filho, Jesus, como sacrifícios pela humanidade. O Monte Moriá, onde Isaque seria oferecido, é próximo ao local onde Jesus foi crucificado. Esse evento mostra o plano de redenção de Deus, que se desenrolaria séculos depois, trazendo salvação para todos. A aprovação de Abraão aponta para o maior ato de amor de Deus. O Monte Moriá, onde ocorreu o sacrifício de Isaque, tem um significado profundo na história bíblica. Mais tarde, esse local se tornaria o lugar onde o Templo de Salomão seria construído. Esse monte simboliza a presença de Deus e a provisão divina. O sacrifício que não foi consumado ali aponta para o sacrifício perfeito que aconteceria séculos depois, com Jesus na cruz, oferecendo sua vida em favor de todos. O Monte Moriá se tornou um marco da história redentora. O teste do sacrifício de Isaque fortaleceu ainda mais a fé de Abraão. Ele viu, com os próprios olhos, que Deus era fiel, não apenas para provar, mas também para cumprir suas promessas. Esse evento solidificou sua confiança no Senhor, sabendo que nada era impossível para Deus. Abraão saiu desse teste com uma fé renovada, sabendo que Deus sempre provaria, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores da vida. Sua confiança em Deus nunca foi abalada. A história de Abraão e Isaque serve como exemplo de fé para todas as gerações futuras. Abraão mostrou que a obediência a Deus muitas vezes sacrifício exige, mas que Deus é fiel para provar em todas as situações. Sua disposição de oferecer Isaque como sacrifícios é um testemunho poderoso da confiança que devemos ter em Deus. As gerações que seguiram Abraão, tanto na Bíblia quanto na história cristã, olharam para ele como um exemplo de fé inabalável e obediência. A história do sacrifício de Isaque ensina que fé e obediência andam de mãos dadas. Abraão não apenas acreditava em Deus, ele estava disposto a agir com base em sua fé, mesmo quando não fazia sentido. A verdadeira fé é demonstrada por meio da obediência, mesmo quando os caminhos de Deus são misteriosos. Abraão nos mostra que confia em Deus significa seguir suas instruções, independentemente das circunstâncias. Obediência é o reflexo de uma fé genuína. O sacrifício de Isaque continua relevante para os dias de hoje, pois nos desafiamos a refletir sobre até onde estamos dispostos a ir em nossa obediência a Deus. Às vezes, somos chamados a sacrificar nossos próprios desejos, planos ou sonhos para seguir a vontade de Deus. A história de Abraão
nos lembra que quando confiamos plenamente em Deus, Ele sempre provará o que precisamos. A fé de Abraão é um convite para vivermos uma vida de confiança inabalável no Senhor. Assim como Deus proveu um carneiro para Abraão no momento certo, Ele também proveu para nós nas nossas necessidades. Muitas vezes enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar, mas Deus nos mostra, através dessa história, que Ele está sempre presente e providenciando o que é necessário no momento exato. A provisão de Deus não falha, e essa história de Abraão e Isaque é um lembrete constante de que Ele cuida de seus filhos com amor e fidelidade. O sacrifício de Isaque também reforçou a aliança que Deus fez com Abraão. Essa aliança não era apenas sobre vitórias temporais, mas sobre a promessa de uma descendência que seria uma vitória para toda a humanidade. O teste de Abraão foi um passo crucial na concretização dessa aliança, mostrando que Deus é fiel à sua palavra. A história de Abraão aponta para o compromisso inquebrável de Deus em cumprir suas promessas, independentemente dos desafios que surgirem. A história do sacrifício de Isaque nos desafia a avaliar nossa própria fé. Estamos ansiosos para confiar em Deus, mesmo quando Ele nos pede algo difícil. Estamos prontos para obedecer, mesmo quando não entendemos completamente o seu plano. A fé de Abraão foi provada e saiu fortalecida, e somos chamados a trilhar esse mesmo caminho. A confiança em Deus exige entrega total e obediência, sabendo que Ele sempre provará e cuidará de nós, mesmo nas provas. O sacrifício de Isaque nos ensina que, por mais doloroso que seja o teste, há sempre esperança além do sacrifício. Abraão realizou o maior teste de sua vida, mas no final, Deus o abençoou de maneira extraordinária. Essa história nos mostra que Deus nunca nos pede para sacrificar algo sem ter algo maior em mente. Ele sempre tem um plano de redenção, restauração e provisão. A esperança além do sacrifício é uma promessa para aqueles que se inserem plenamente em Deus. A história de Abraão e Isaque é uma das maiores projeções da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Mesmo diante de um teste tão difícil, Abraão acreditou que Deus faria o impossível para que a promessa fosse cumprida. Essa fé foi recompensada quando Deus poupou Isaque e reafirmou sua aliança com Abraão. A fidelidade de Deus é um tema central em toda a Bíblia, e a vida de Abraão nos lembra que ele nunca falha em suas promessas. Abraão é chamado de amigo de Deus nas Escrituras. Esse título reflete o relacionamento íntimo que Abraão tinha com o Senhor, baseado em confiança, conformidade e fé. O sacrifício de Isaque é o ápice desse relacionamento, onde Abraão provou sua entrega total a Deus. Esse nível de confiança e proximidade é um convite para todos nós, que também somos chamados a ser amigos de Deus, vivendo uma vida de devoção e confiança nele, independentemente das relações. A história de Abraão e Isaque traz várias lições práticas para a nossa vida. Primeiro, aprender que a fé exige ação, mesmo quando não compreendemos completamente os planos de Deus. Segundo, vemos que Deus é fiel para provar, especialmente nos momentos mais difíceis. Terceiro, essa história nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar. Cada um desses princípios é uma âncora para a nossa jornada de fé. Após o teste do sacrifício de Isaque, Abraão não era mais o mesmo. Sua fé havia sido refinada como ouro no fogo. Ele passou a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, compreendendo que o Senhor é capaz de provar em qualquer circunstância. Essa transformação não foi apenas interna, ela afetou o destino de gerações futuras. A vida de Abraão, após esse evento, foi marcada por uma confiança inabalável no plano de Deus, e sua história continua a inspirar até hoje. Embora o foco muitas vezes esteja em Abraão, Isaque também desempenhou um papel crucial nesse evento.
sua disposição em confiar no Pai e, por extensão, em Deus, é um testemunho de sua fé jovem, mas profunda. Isaque, sendo poupado, tornou-se um símbolo da graça e provisão divina. Ele carregava a promessa de uma grande descendência, e através dele a linha messiânica continuaria. Isaque foi o início da concretização das promessas de Deus feitas a Abraão. O sacrifício de Isaque também pode ser visto como um chamado para que morramos para nossos próprios desejos e vontades. Abraão estava disposto a sacrificar aquilo que mais amava em obediência a Deus. Da mesma forma, somos chamados a abrir mão de tudo o que nos impede de seguir a Deus completamente. Essa história nos desafia a colocar nossa confiança em Deus acima de nossos planos, acreditando que Ele sempre sabe o que é melhor para nós e provará o necessário. A história do sacrifício de Isaque é uma das mais poderosas projeções de fé e obediência na Bíblia. Abraão nos mostrou o que significa confiar em Deus plenamente, mesmo quando Ele nos pede o impossível. Sua fé inabalável foi recompensada com a provisão divina e a reafirmação das promessas de Deus. Assim como Abraão, somos chamados a viver uma vida de total entrega e confiança no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas e provar em cada situação. Se você gostou do nosso conteúdo e deseja receber mais vídeos, inscreva-se no nosso canal para apoiar nosso trabalho. Deixe o like e ative o sininho para receber as notificações.